vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Gênesis, o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no curso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui neste momento, neste culto, para dizer que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ver que Deus, Ele dá exemplo. Deus, Ele nunca pede para nós fazermos alguma coisa quando Ele já não fez, ou Ele não tomou a iniciativa. Eu já falei aqui várias vezes, nos encontros de mulheres, eu sempre falo que toda a iniciativa de resgate do homem foi de Deus. Ele teve a iniciativa, vocês já ouviram isso várias vezes. Então, se você hoje serve a Deus, não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou boazinha, nós servimos a Deus porque a iniciativa da salvação foi dele. Desde o começo, desde a hora que Adão e Eva pecaram ali, Deus já planejou a salvação. Então Deus, Ele nos ama acima de tudo que nós podemos imaginar. Então aqui nós vamos ver que Deus, Ele é o nosso exemplo. Deus disse para Abrão: farei de ti um pai de nações. E nós sabemos que Abraão, ele teve só um filho. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, Deus, o Senhor não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Deus nunca precisou de ninguém extraordinário para fazer o que Ele quis fazer. E quando Deus disse para ele que ele seria pai de nações, Deus estava naquele momento planejando dar para Abraão e Sara um filho, apenas um filho. E aquele filho seria um filho da aliança, que ele seria pai de nações. Não só por causa de Isaac, mas por causa da aliança, por causa da fé de Abraão, por Abraão permanecer firme. Irmãos, a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa pode ganhar nações. Uma pessoa pode influenciar nações. Nós vemos pessoas como Billy Graham, nós vemos pessoas como homens e mulheres de Deus, que nós poderíamos citar aqui, que já alcançaram tantas pessoas para o Senhor. Uma pessoa. Deus não precisa de grande coisa. Deus precisa de uma coisa: um coração disposto, um coração aberto, porque Deus, Ele não tem concorrência. Ninguém concorre com Deus no fazer, no atuar, no agir. Ele é único. Quando o povo perguntou para ele, principalmente Moisés, eu vou falar para o povo quem é o Senhor. Ele diz assim: fala para eles que eu sou. Deus, Ele é o grande eu sou. Ele não tem concorrente, Ele é único. As pessoas querem ajudar Deus na salvação, mas Ele é único.
Ele é soberano, Ele não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda. Esses dias alguém estava com alguns planos em ajudar a sua família, tomando algumas iniciativas. Eu disse assim: Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós às vezes planejamos coisas e saímos tentando atalhar ou tentando resolver questões que não nos competem. Mas existe alguém, irmãos, que Ele é todo poderoso, capaz de fazer as coisas sem a nossa ajuda. Muitas vezes a nossa ajuda atrapalha os planos de Deus. Aqui nós vamos ver que um coração aberto é uma das coisas que Deus precisa de nós. A gente vê quando no chamado de Abraão, Deus disse para ele: sai. E ele saiu. Ele não fez pergunta, ele não discutiu com Deus, porque Deus ordena e pronto. Nós não precisamos de ter argumentação. Nós gostamos de argumentações, nós gostamos de colocar a nossa opinião, nós gostamos do nosso eu acho, eu não concordo. Com as coisas de Deus não funciona assim. Eu acho, eu não concordo, eu penso que não é assim. Irmãos, nós temos uma bússola, nós temos aqui uma constituição divina. Nós não temos que ter nada do nosso eu, nós não temos que ter os nossos achômetros, nós temos que seguir a palavra de Deus. Não existe argumento com Deus não se discute. Eu sempre falo que nós gostamos muito de ver Deus como nosso Redentor, mas não Deus como nosso Senhor. Mas não tem, irmãos, como aceitar Deus como nosso Redentor, como nosso Salvador, se nós não aceitarmos Ele como Senhor. Às vezes nós brasileiros não entendemos muito o que é Senhor. No passado, quando o nosso pai e a nossa mãe chamavam a gente não respondia: o quê? Pode falar. Não. Sim, senhor. Sim, senhora. Então a gente vê, principalmente nessa geração, a gente pedia bênção, a gente não dormia sem pedir bênção, a gente não levantava e cruzava com os nossos pais sem pedir a bênção. Os professores chegavam na sala de aula, todos os alunos ficavam em pé. A professora era uma autoridade na sala. Com o passar do tempo, o diabo foi nos roubando isso. A rebeldia foi entrando no coração do homem, e hoje nós não gostamos de receber ordem nem do nosso patrão. Um dia, conversando com alguém, ela disse assim: eu saí do emprego porque eu não fui contratada para isso. Porque às vezes o patrão, a patroa pediu para passar um paninho no balcão e eu não fui contratada para isso. A falta de respeito, isso nós temos dificuldade de entender, principalmente agora, nos dias que nós estamos vivendo, a soberania de Deus. Ele é Senhor, irmãos. Queira você ou não, Ele é Senhor. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Pode a sua língua ter dificuldade de dizer isso, mas um dia a sua língua vai dizer: Ele era Senhor e eu não sabia. Hoje nós estamos vivendo, eu estava ali pensando, Deus, nós precisamos avançar pelo véu, nós precisamos ultrapassar o véu, nós precisamos empurrar as portas de bronze. Nós estamos vivendo um dia que nós estamos muito bem conformados de ficar atrás do véu, antes do véu. Nós não queremos às vezes pagar um preço de entrar no Santo dos Santos, porque você sabe que para entrar no Santo dos Santos não é assim como que vai catar a goiavira. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro.
Você precisa ter a marca do Espírito Santo para você entrar no Santo do Santo. Não bastou Jesus morrer na cruz e aquele véu rasgar e o livre acesso. Mas se eu e você não tivermos iniciativa de dizer para Deus: Pai, perdoa os meus pecados. Hoje lá no Paraíso, eu fiz uma pergunta direta, eu estou fazendo pergunta para as crianças, e eu perguntei para eles assim: o que você tem que fazer antes de entregar a sua vida para Jesus? E um olhou para o outro, e uma menininha respondeu assim: eu tenho que me arrepender. Falei: muito bem, nós temos que nos arrepender. Para nós entrarmos no Santo do Santo, irmãos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos cobrir de pano de saco e cinza. Nós temos que dizer para Deus: Senhor, eu preciso da tua misericórdia para entrar nesse lugar, para sentar na tua mesa, cear com o Senhor. Já falei aqui na igreja que você não convida alguém para almoçar na sua casa que você não conhece, você não é louco. Você convida alguém para comer com você quando você tem uma amizade, quando você tem um conhecimento. E a palavra de Deus está dizendo que se nós não conhecermos a Deus, Ele vai olhar para nós e dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A igreja hoje, ela está vivendo tanto terreno, que ela não está muito acreditando no celestial, no sobrenatural. E eu vou falar uma coisa para você: o sobrenatural existe. Deus é sobrenatural. Deus está além do que nós imaginamos. Deus, Ele é infinito, a nossa mente é finita. Nós jamais vamos entender e compreender a Deus. Alguém essa semana perguntou para minha irmã: quem é o Pai de Deus? Irmãos, nós não sabemos, nós precisamos saber só aquilo que nos interessa. Porque a nossa mente infinita jamais vai entender um Deus tão infinito. Se Ele fosse tão conhecedor, nós conhecêssemos tudo a respeito de Deus, Ele não seria Deus. Ele é Deus porque Ele é mistério. Ele é Deus porque Ele é soberano. Ele é Deus porque Ele é sobrenatural. Ele é Deus porque Ele não depende de nós para Ele ser o que Ele é. Se você não quer servi-lo de todo o seu coração, Ele continua sendo Deus. Se você empurrar e não quiser mais buscá-lo, Ele continua sendo Deus. Porque Deus não precisa se explicar para ser o que Ele é. Por isso com Deus nós não podemos discutir. Voltando para o nosso texto aqui, irmãos, no versículo 1, quando Deus disse uma coisa para Abraão, está resumido no que eu falei agora. Deus disse para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, não tem como ser perfeito se não andarmos na presença de Deus. Não tem como ser perfeito se nós não andarmos na presença de Deus. Porque é o Espírito Santo que fala no nosso coração, é Ele que fala: olha, você não devia ter feito isso. Isso está errado. Isso magoa o coração do Pai. É o Espírito Santo que vai falar para você: você é uma pessoa que tem sido egoísta. Você tem sido avarenta. Você tem sido frio, morno. Eu estou quase a vomitar você. Às vezes eu fico imaginando assim: Deus, é tão triste. Hoje eu estava conversando com meu genro, estava falando para ele comentando de umas crianças que ele viu no Paraguai, tão pequenininha, né? Tentando vender as coisas ali, aquele calor, aquele sofrimento. E eu disse para ele, falei: tantas coisas que Deus vê e que nós não vemos. Tantas coisas tristes que Deus olha do céu e vê e nós não vemos. Nós precisamos reconhecer, irmãos,
que Deus, Ele tem que ser Deus na nossa vida. Quando Ele falar para nós, pega essa nota de 100 reais que você tem no bolso e dá para fulano. Você não tem que discutir. Deus, mas e amanhã eu preciso desse dinheiro. Se é Deus que está mandando, obedeça. Se é Deus que está mandando você conversar com alguém, se é Deus que está mandando você visitar alguém, se é Deus que está mandando você dar um abraço em alguém, faça. Não discuta com Deus. Então a palavra de Deus diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Depois que a gente fizer isso, aí tem uma consequência muito maravilhosa no versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, se Deus está falando que Ele vai abençoar de maneira extraordinária, imagina o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus é algo que nossa mente não vai alcançar. O extraordinário de Deus é algo assim, muito além. A Bíblia diz que é medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aquilo que você acha assim, não tem como. Você viu aquele testemunho do pastor? Quando ele foi nos Estados Unidos e Deus tocou o coração daquele pastor, ele disse assim: escolhe o lugar aqui que eu vou te dar. Irmãos, ele tinha apenas um desejo. Mas você acha que Deus abençoa de maneira extraordinária alguém que também não tem um coração aberto e voluntário para abençoar a pessoa? Não. Se você é uma pessoa mesquinha, avarenta, que não abençoa ninguém, que nem o seu carro você não coloca à disposição para ninguém, que nem a sua casa você não abre as portas para ninguém, você não vai ser abençoado. Porque com Deus Ele funciona assim. É uma aliança, uma consequência. A Bíblia diz assim, no versículo 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosa nação. Irmãos, quando nós estamos debaixo da aliança de Deus, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, não tem como dar errado. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo campanha e eu fico pensando assim: Deus, não vai dar certo. Não é a campanha em si, é a pessoa que está fazendo campanha, mas ela não está guardando os princípios da palavra de Deus. Não vai dar certo, irmãos. Com Deus não tem atalho, não tem mais ou menos, não tem metade, ou é 100% ou você fica da maneira que você está. As coisas vão acontecer quando eu estiver cumprindo os princípios da palavra de Deus. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, ser perfeito, e eu vou te abençoar de maneira extraordinária. Só ser perfeito. E como nós podemos ser perfeitos se nós não buscarmos Deus, irmãos? Eu e você, nós temos boas intenções. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou prostituir, eu não vou roubar, eu não vou matar. Muito bem, você não faz mais do que a sua obrigação. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando para você andar na presença dEle, acordar com Ele, dormir com Ele, comer com Ele. Tudo que você for fazer, Ele está à frente. Ele pode enfiar a mão no seu bolso. A palavra de Deus continua dizendo, aqui, no versículo 6, ele fala: far-te-ei fecundo, extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. E nós sabemos que quantos reis procederam de Abraão? Quantas pessoas depois de Abraão foram homens
homens e mulheres de Deus que vêm lá de Abraão, da fé que Abraão teve, da firmeza da aliança. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, da aliança que nós fazemos com Deus. Você não negocia. A sua fé você não pode negociar. Os seus princípios você não pode negociar. A palavra está dizendo isso. E depois ele continua dizendo assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Irmãos, Deus ele é tão assim abundante, que Ele não faz uma aliança só com você, Ele não abençoa só você. A Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e servem a Deus. Porque Deus, Ele não é mesquinho, Ele tem muito para dar e Ele não vai ficar pobre em repartir as suas bênçãos e as suas misericórdias. Então quando eu vejo assim, quantos filhos, quantos netos, quantas pessoas que estão longe de Deus por falta do pai e da mãe ter compromisso com Deus, por eles quebrarem a aliança com Deus, e os seus filhos hoje perambulando pelo mundo. Eu não vou falar para você que os seus filhos não vão desviar, mas eles vão voltar. Aqueles que estão em aliança, aqueles que permanecem em aliança, os seus filhos vão voltar para Deus. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos continuar debaixo da aliança de Deus, debaixo da perfeição de Deus, buscando a perfeição de Deus todos os dias da nossa vida, para que a nossa descendência também seja abençoada. E a palavra de Deus continua no último versículo: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Irmãos, isso encheu o meu coração, quando diz assim: a possessão perpétua, você vai poder possuir aquilo de maneira eterna, e serei o seu Deus. Nós só vamos participar da eternidade com Deus se Deus continuar sendo o nosso Deus. Se Deus não continuar sendo o nosso Deus, nós jamais vamos receber as promessas. Muitas pessoas dizem assim: Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não é automático, irmãos. É dia após dia, dia após dia. A palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, amém? Amém, você sabe disso. Mas quando você vai viajar, você não ora não, porque Deus falou na palavra, então você não ora? Eu oro. Eu oro. Deus não se importa de você lembrar Ele as suas promessas. Deus não se importa de você dizer: Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então eu quero crer de tal maneira que a minha casa seja salva. Você pode lembrar a Deus as suas promessas, porque essas promessas que Ele deu para você, Ele quer que você lembre para você mesmo, que você tenha convicção de que essa promessa para você é verdadeira. Fale. Deus sempre é abundante na nossa vida. Aqui o texto ele diz que Deus quer renovar, Deus mostra aqui que Ele quer renovar o pacto conosco. Hoje, irmãos, nós somos o santuário de Deus. Nós hoje somos o material desse santuário. Nós construímos o santuário de Deus através da nossa vida, através do nosso caminhar com Deus. Todos os dias buscando a presença de Deus, você está fazendo da sua vida um santuário, aonde Ele pode entrar. Todos os dias você vai falar: Senhor, cobre-me com teu sangue. Senhor, perdoa os meus pecados.
Às vezes, quando o pastor Gaspar está aqui na terça-feira e ele fala assim: vamos vestir a armadura. E às vezes eu penso comigo, tem pessoas que estão repetindo, apenas repetindo. Não adianta você repetir, irmão, a armadura, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, se você não tiver debaixo dos princípios que está escrito lá em Efésios. Você precisa estar debaixo dos princípios. Você tem que estar realmente usando a palavra como espada. É espada para você? Ou você decorou alguns versículos e tudo bem? As coisas de Deus não é para nós repetirmos como papagaio. É para nós levarmos a sério aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, buscar a Deus, porque Deus, Ele foi exemplo, Ele continua sendo exemplo de fidelidade, de amor, de bondade, de misericórdia. Ele está no seu trono, Ele não negocia a sua palavra, Ele não abre mão daquilo que é correto, daquilo que é certo. E se Ele é exemplo para você, você tem que fazer exatamente como Deus tem mandado você fazer. Se nós não fizermos assim, nós estamos quebrando uma aliança, e a nossa casa e a nossa família não será abençoada. Não culpe a Deus, não jogue a culpa em Deus se as coisas começam a acontecer de maneira ruim. Esses dias eu fui convidada para ir no empreendimento de uma irmã, e ela disse assim: pastora, ora aqui. Antes, eu quero que você venha aqui e ore. E eu fui. Entrei lá, ficou lindo o lugar. Eu disse: irmã, antes de eu orar, você é dizimista? Ela falou: sou. Eu falei: ah, tá bom, então vou orar. Porque eu não vou jogar a minha oração fora. Eu não vou, irmãos, eu não consigo ser hipócrita. Se eu não acredito, eu não faço. Se eu não creio naquilo, eu não vou fazer, porque Deus conhece o meu coração, e eu tenho que tirar a minha máscara e chegar diante de Deus, face a face, e conversar com Deus, e perguntar para Deus: Senhor, é assim que a tua palavra está dizendo? E aí eu orei ali naquele empreendimento, porque é princípio da palavra de Deus. Sabe por que as pessoas não gostam de oferta e dízimo? Sabe por que as pessoas não gostam de doar? Porque tem que tirar um pedacinho de si, tem que repartir. Você já percebeu que a criança, ninguém ensina ela a ser egoísta? Mas logo depois de pequenininha, ela gruda e fala: é meu, e não dá. Pequenininho, ninguém ensinou. Ela toma o brinquedo do outro e não quer entregar. O ser humano é assim. Nós queremos tomar posse daquilo que não é nosso, e depois diz: ó Deus, por que o Senhor não nos abençoa? Irmãos, até a nossa saúde está ligada ao dízimo. Não estou dizendo isso porque eu preciso do seu dízimo, não, irmãos. Você sabe muito bem onde está sendo investido o seu dízimo. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que a sua descendência, que você entre em aliança no financeiro, no espiritual, no físico, nas emoções, que você entre em aliança com Deus em tudo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos em aliança com o Senhor, assim como o Senhor fez uma aliança de sangue, matando o seu único filho para entrar em aliança comigo. Eu não tenho o direito de te negar nada. Nós precisamos ter essa fé. Eu não tenho o direito de esconder nada dentro do Senhor. Como Safira, como ela e seu esposo. Não. Você está em aliança com Deus. A sua vida pertence a Deus. Tudo que você tem, tudo que você possui, pertence a Deus. Ou senão, irmãos, vai cuidar da sua vida, porque você não está em aliança com Deus. Deus tem que
estar na nossa frente desde o amanhecer até o anoitecer. Desde o primeiro dia da semana até o último dia da semana, desde o começo do ano até o final do ano, Deus tem que estar dando ordem para nós, e nós temos que dizer: sim, Senhor, fala, porque o teu filho, a tua serva, ouve. Ele é Deus, Ele é Senhor, por isso nós temos que andar em perfeição diante de Deus, para alcançar a vitória que Ele quer muito. Deus tem muito prazer em nos abençoar, mas vai depender de nós, porque Ele não vai abrir mão dos seus princípios.